Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos mais um momento na presença de nosso Deus Todo-Poderoso, podendo aprender com as suas escrituras, amém? Nós estaremos lendo agora neste momento Lucas de número 10, e olha que a palavra de Deus nos diz: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsas, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ele voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e em Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o inferno. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe farás dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e os revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhe disse, em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E ame o teu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos dos assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e ouviu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou sobre ele vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?
Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com os serviços? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, olha quantos ensinamentos fundamentais para mim e para você acerca do reino do Senhor aqui na terra. Nós sabemos que o Senhor a todo tempo está separando os servos fiéis, homens e mulheres que realmente querem trabalhar para o reino do Senhor. Aqui a palavra de Deus já indaga, já de início, a respeito de que ele separou ali 72 homens e estava enviando de 2 em 2 para cidades vizinhas para estarem pregando as boas novas. E ele dá um dado muito importante que é para os nossos dias de hoje também. Ele diz aqui: a colheita é grande. Meus amados, se nós pedirmos para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais para enxergar o que está acontecendo no mundo dos dias de hoje, nós vamos entender que a colheita é muito grande. Tem muitas pessoas com o coração preparado para receber já a palavra de Deus, para ter uma transformação. Mas ele dá um dado aqui que também é muito importante nós dermos ênfase. Ele diz que os trabalhadores são poucos. São poucos. E ele está pedindo aqui: Senhor, envie trabalhadores para a sua colheita. Envie. E eu e você, ter a sabedoria e o discernimento, meus amados, que nós temos sim que nos aprofundarmos na palavra de Deus. Temos sim que estar buscando com mais força, com mais vontade de ser preparado por Deus para estarmos trabalhando nessa colheita. O mundo está passando por algo terrível, mas sabemos que é Deus que está controlando todas as coisas. Sabemos que Deus está preparando a terra para receber ainda mais a palavra de Deus nos corações. Amém? Temos que entender que as famílias, os corações estão sendo quebrantados para que possam entender que somente Deus é a solução de todas as coisas. Amém? Então, esse é um primeiro ensinamento que Deus nos dá a respeito disso. E nós temos que levar em consideração e temos sim que colocar em nosso coração cada dia mais que eu e você somos chamados para trabalhar nessa colheita. Amém? Posterior a isso, ali Jesus começa a dizer, para as pessoas a respeito da alegria que aqueles homens trabalhadores voltaram para conversar com Cristo, com Jesus, aonde eles falaram: Senhor, nós estamos muito felizes porque até os demônios, até os espíritos imundos estão submetendo a nós, eles se submetem a nós em teu nome. E Jesus ali diz que ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago quando ele foi expulso dos céus. E ali ele fala que eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Isso significa o reino das trevas. E sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano. Para quem está em Cristo, para quem está afirmado na palavra de Deus, nada lhes fará dano. E outra coisa, ele fala: mas, contudo, porém, nós temos que prestar muita atenção nisso. Alegrem-se não porque os espíritos submetem a vocês. Isso não é o mais importante. O mais importante é que o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Qual é o bem mais precioso que um ser humano pode ter, meus amados? A salvação. É o que mais tem que ser pregado nos dias de hoje, é o termo da salvação. Eu e você temos que ter um entendimento, se nós não buscarmos diariamente a nossa salvação, manter a nossa salvação, manter o nosso nome no livro da vida, não desviar do caminho de Deus, não pecar contra o Senhor,
se a gente não entender que isso é algo mais importante na nossa vida, nós iremos errar demais. Porque Jesus aqui está dizendo que o que é mais importante é estar com o nome escrito no livro da vida. E naquele momento Jesus ali, através do Espírito Santo de Deus, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. O Senhor abriu o leque para mim e para você, que somos os pequeninos, que somos, os mais humildes. Em contrapartida, ali ele está dizendo que o reino dos céus foi oculto para os sábios e cultos, pessoas que são altivas, pessoas que acham que a ciência é além do entendimento de Deus, que a ciência justifica os fatos, meus amados. O próprio Deus oculta deles as coisas reveladas. Não tem parte com eles, entende? Que eu e você não venhamos cair nessa classificação de pessoas. Achar que a nossa sabedoria, o nosso entendimento humano vale de alguma coisa. Entende? Eu estou falando isso a respeito do mundo espiritual. Então, meus amados, esse foi o agrado de Deus, que nós sejamos humildes, sejamos pequeninos, porque o menor aqui na terra é o maior lá no céu. Nós lemos isso ontem. Então, temos que entender que Deus se agrada daqueles que se humilham, aqueles que se prostram aos teus pés, aquele que entende que é frágil, que não tem condições nenhuma, que a força do teu braço de nada vale. Porque se o mundo é espiritual, a minha força do meu braço, o meu entendimento, o meu intelecto aqui na terra, de nada vale se é espiritual. Então, se o mundo é espiritual que nós estamos lutando, que nós estamos buscando, nós temos que entender que a única coisa que nós temos que aumentar gradativamente é a nossa fé. Nada mais do que isso. E a fé é o que agrada o coração de Deus ao nosso respeito. Amém? Então, aqui ele está dizendo a respeito das revelações. Sim, que nós podemos conhecer a Deus Pai, sim, através do Filho. Conhecer o Filho através do Pai. Então, como o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, assim Jesus faz uma oração lá em João 17, que a vontade de Cristo, a vontade de Jesus, é que eu e você também estejamos nele e ele em nós, assim como ele está no Pai e o Pai está nele. Amém? Essa é a dádiva, essa é a virtude que o Senhor Jesus nos concedeu, é de nós estarmos em um só Espírito com Jesus Cristo, um só Espírito com Deus Pai. Amém? Então, posterior a isso, ele está dizendo que ali voltou aos seus discípulos, ele disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Eu e você estamos tendo a rica oportunidade, meus amados, que muitas e muitas e muitas pessoas não tiveram. Desde a humanidade, desde o tempo dos profetas, dos sacerdotes, dos levitas, lá do passado, onde eles viviam somente na fé. Eles não tinham a mesma visão que eu e você estamos tendo hoje. Eles não tinham a particularidade com o Santo Espírito de Deus, porque o Espírito Santo de Deus só desceu para todos nós, em coletivo, posterior ao sacrifício de Jesus, que ele pagou o preço por mim e por você. Hoje eu e você temos algo especial. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus quando ele estava operando os milagres, quando ele estava cumprindo o teu chamado, é o mesmo que está disponível para mim e para você. Mas como nós teremos o Espírito Santo de Deus dentro de nós? Guardando a nossa casa, purificando a nossa casa. O que é a nossa casa? O nosso coração, a nossa vida perante Deus. Se nós tivermos uma vida de santidade, uma vida de integridade, de lealdade com Deus, sermos sinceros, desviarmos dos caminhos maus, entender que tudo que nós estamos ouvindo aqui, que está sendo dito através do Espírito Santo de Deus, pois não é eu que estou falando isso, é a palavra de Deus que está sendo introduzida dentro de ti. Se você ouvir com os teus ouvidos, descer para o teu coração, você meditar nisso e você lançar para a tua mente e cumprir e executar com a tua mente isso que você está ouvindo, você estará agradando a Deus, porque você está cumprindo as leis do Senhor, você está cumprindo os mandamentos de Deus. Pois a palavra de Deus é o que nos instrui eu e você a fazermos o certo. Amém? Porque aqui um dos peritos da lei tentou pegar Jesus, né, de alguma forma, e ali ele perguntou para Jesus:
Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Lembra da parábola do jovem rico, onde o contexto é diferente, mas a pergunta é a mesma, onde o jovem rico cumpria todos os mandamentos do Senhor, das leis mosaicas, mas faltava algo dentro daquele jovem, e ele perguntou para o mestre, para Jesus: Mestre, reconhecendo que Ele é Senhor, eu tenho cumprido todos os mandamentos, eu tenho feito tudo isto, mas algo me falta, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, ali, conhecendo o coração daquele jovem, viu que a riqueza que ele possuía não estava em querer viver uma vida de santidade, uma vida seguindo os padrões de Jesus Cristo, mas a riqueza do seu coração estava nos bens materiais. E quando Jesus avaliou aquele coração, ele disse assim: pois bem, você tem realmente, é verdade o que você está dizendo, você tem cumprido tudo isso, mas falta algo em ti. O seu coração está acorrentado sobre as coisas terrenas, e eu não sou terreno. Porque lá em João 17 também Jesus fala que eu não sou deste mundo e vocês também não são deste mundo, os meus discípulos, mas vocês vivem neste mundo. E o coração daquele jovem estava acorrentado nas coisas terrenas, e ele fala: vende tudo, dê aos pobres e siga-me. A cruz daquele jovem, o Isaac daquele jovem, eram os bens materiais, era o que ele mais amava. E quando ele ouviu aquela dura palavra, pois confrontou o teu eu, ele ficou cabisbaixo, ele ficou triste, pois era um preço que ele não conseguiria pagar, e ele não conseguiu pagar, e ele foi embora sem ter a vida eterna. Você está entendendo? Você está entendendo onde eu e você temos que acorrentar nosso coração? Em Cristo Jesus. Por isso que o Senhor fala: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. As demais coisas é tudo, tudo, tudo. Amém? E aquele homem agora no contexto, aquele perito da lei que estava tentando pegar Jesus no pulo, ele perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus ali respondeu: o que está escrito na lei? Como que você interpreta a lei? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Certo? É exatamente isso que você tem que fazer. Faça isso e viverá. E ele ali perguntou para tentar se justificar ou para encontrar algum erro na resposta de Jesus, alguma falha para incriminá-lo. Ele perguntou: e quem é o meu próximo? E Jesus aqui dá uma parábola maravilhosa, a parábola do bom samaritano. Ele diz que tinha um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e ali naquele caminho, naquela estrada que ele estava caminhando, apareceu ali uns assaltantes, onde arrancou tudo que ele tinha e mais, espancaram, quase matando ele. Quase ele morreu. E quando ele ficou ali largado à beira do caminho, estava passando ali um sacerdote. Sacerdote, você está entendendo? Sacerdote. Teoricamente é uma pessoa que adora a Deus, que é fiel a Deus, que é temente ao Senhor, que anda nos caminhos de Deus. E quando viu aquele homem caído à beira do caminho, talvez tenha olhado para ele, não tenha gostado da aparência, talvez olhou para ele e viu que, bom, não é do meu povo, acho que eu não vou ajudar. E não ajudou. Posterior a isso, passou um outro homem, passou um levita, que adora na casa de Deus. Nossa, ele adora na casa de Deus, então é um homem que também é temente a Deus, que também serve ao Senhor, que também cumpre os mandamentos, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele olhou ali, o rapaz todo arrebentado, ensanguentado. Talvez ele tenha olhado para sua roupa, para suas vestes, e falado assim: nossa, eu tô com a roupa novinha para adorar a Deus. Se eu ajudar aquele homem, talvez eu vou sujar toda a minha roupa, eu vou perder o tempo, eu vou chegar atrasado pro templo. Mas aí chegou um bom samaritano. Samaritano era um povo que era rejeitado, meus amados. É um povo que não tinha comunicação com os judeus. Mas quando ele encontrou ali aquele homem ali no chão, todo ensanguentado, o que Jesus diz a respeito dele? Ele teve piedade. Ele ajudou aquele homem.
Ele curou aquele homem, ele passou ali, sabe, as faixas, ataduras, colocou sobre as suas feridas o vinho, o óleo, o bálsamo, colocou sobre o seu próprio animal e levou ele para um hospital, para um hotel, para que cuidassem dele. E mais, pagou a tua conta. E mais, e falou ainda ali para a pessoa que estava cuidando do menino, do moço: tudo que você tiver de custo com ele, e eu voltarei e eu pagarei a conta. Você está entendendo? Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. É minha e tua obrigação, meus amados, ajudar o nosso próximo. É minha e a tua obrigação a cuidar dos órfãos, das viúvas. É fazermos algo pelo próximo. É ajudar os nossos vizinhos, é ajudar nossos familiares, é ajudar quem seja, independente de cor, raça, religião, não importa, não importa. Nós temos que ter um coração doado, um coração de misericórdia para com o próximo. Amém? Independente se a pessoa é drogada, se a pessoa é viciada, não importa, ela precisa de ajuda. E se você tem o pleno conhecimento, se você tem a graça e a bondade de Deus dentro de ti, por que você não se compadeceria do próximo? Por que você teria que incriminar a pessoa, colocar, empecilhos de ajudar o próximo pelo defeito da pessoa, pelo que ela está fazendo de errado? Se ela precisa de ajuda, ela está escravizada no problema, no erro. Nós sim temos que ajudar o nosso próximo, dar o de comer, orar pela pessoa, interceder pela pessoa. Isso é o dever de um cristão. Amém? Então, posterior, para finalizar essa palavra, Jesus estava com os seus discípulos e chegaram sobre um povoado onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. E ali, Maria, sua irmã, ela ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo. Ela estava deslumbrada pelas palavras do Mestre, ela estava amando tudo aquilo que o Mestre estava ensinando. Mas a tua irmã Marta, ela estava tão ocupada com o serviço, a sua cabeça estava tão voada, que ela só queria saber em estar trabalhando, estar preparando as coisas, estar lavando as coisas. E ainda mais, ela chegou até o Mestre, até o Senhor, até Jesus, e perguntou: tu não importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Fala para ela vir me ajudar, por favor, eu estou fazendo tudo sozinha. E olha que Jesus respondeu para ela: Marta, Marta, 2 vezes, para ela entender que era muito fundamental o que ele ia dizer para ela. Era muito importante. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com tantas coisas? Você não está entendendo quem é que está na tua casa? Ei, larga tudo isso. Para que ficar fazendo isso? Para que ficar ocupando teu tempo com isso? Para que perder teu tempo com isso? Ei, Marta, Marta. Hoje, meus amados, é Jesus falando para mim e para você: meu filho, minha filha, para de ficar preocupado e inquieto com estas coisas. Ei, para de colocar um monte de preocupação no teu coração enquanto eu estou na tua presença. Ei, entenda quem é que está aqui, quem é que está na tua presença, querendo falar contigo. Você está entendendo o que Jesus está nos ensinando? E ele responde no 42, todavia, apenas uma é necessária. O quê? A preocupação do que é necessário? De ouvir a minha voz, de ouvir os meus ensinamentos. Era o que Jesus estava ensinando para Marta. Porque Maria escolheu a boa parte. Qual é a boa parte? As boas novas, as palavras que saíam da boca do Mestre. E ele repete aqui, e ele dá algo muito importante no final. E ele fala assim: e estas não lhe será tirada. Essa parte não será tirada, porque ela está ouvindo, está entrando no coração dela, e nada e ninguém pode tirar o que ela está aprendendo. Amém? O que Deus quer ensinar a você, o que Deus quer falar contigo, o que Deus quer fazer em ti, nada e ninguém pode interromper, nada e ninguém pode roubar, pode tirar de ti o que somente o Senhor pode te dar. Amém? Que Deus te abençoe. Eu creio que essa palavra alimentou o teu coração, alimentou o teu espírito. E assim como você foi abençoado, abençoe o próximo. Seja que nem a pessoa, o bom samaritano que ajudou aquele homem, ajude o próximo.
Envia essa palavra aos teus amigos, aos teus irmãos, aos teus companheiros, nos grupos, nos WhatsApp. Ajuda, meus amados. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra, pois é a palavra revelada do Senhor. Amém? Sou o evangelista Fábio Palini, eu agradeço pela tua atenção. Até aqui, está se fazendo aqui em 25 minutos. É um tempo até aqui extenso, mas é bem resumido tudo aquilo que Jesus quer nos ensinar, meus amados. Então eu te agradeço por estar até aqui neste momento ouvindo a palavra de Deus, e eu creio que Deus vai te abençoar, vai te curar, vai te libertar e vai operar grandes coisas em você, para que você possa ser um trabalhador para o Senhor. E você vai colher grandes frutos para o reino dos céus, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.